Olá, estamos aqui, com o nosso programa Saber Viver, meditando na Palavra de Deus. E nesse instante eu gostaria de ler uma passagem muito importante que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1. E eu gostaria de ler esse texto, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 a 14, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Sabe, quando nós lemos os evangelhos, nós ficamos impressionados com o nascimento e a vida e a obra de Jesus, as suas mensagens, mas quando nós lemos o Evangelho de João, nós nos deparamos com uma linguagem tão diferente em diversos aspectos dos outros evangelhos. E na verdade, esse evangelho, o Evangelho de João, ele foi escrito, pelo apóstolo João com um propósito. Ele escreveu, relatou milagres que Jesus operou. E ele disse que Jesus fez muitos outros milagres, mas estes foram registrados na linguagem de João. No final do Evangelho diz: esses sinais foram registrados para que vocês saibam que Jesus é o Cristo, a palavra, o Messias prometido, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Então, desde já fica claro que o propósito do apóstolo João, aquele discípulo amado, aquele discípulo que fazia parte do grupo dos 3 mais próximos de Jesus, aquele que recebeu a missão de cuidar da mãe de Jesus, aquele que escreveu este evangelho, escreveu as cartas, e eu creio, escreveu também, registrou a revelação de Jesus Cristo no Apocalipse. Este João aqui, ele começa o seu evangelho não contando a história do nascimento de Jesus ou falando de uma genealogia, como nós vemos, por exemplo, no evangelho de Mateus. E isso é tão importante. Nós sabemos que Jesus, o Filho de Deus, o Messias, ele iria nascer segundo a descendência de Davi para se cumprir as promessas que Deus havia feito em todo o Velho Testamento. Mas aqui João começa de uma forma bastante profunda e talvez até enigmática, porque ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu pergunto: quem é esse Verbo? E nós sabemos desde já, que como ele diz lá na frente, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo é Jesus. E Jesus é chamado de a palavra, no grego, logos. Aqui o texto diz: no princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. No conceito grego, Logos era uma espécie de princípio abstrato que subjazia toda a realidade. Era um conceito bastante técnico sobre a realidade, uma palavra, a ideia, não é, que ela dá racionalidade a toda a existência. Mas aqui a palavra Logos, ela tem muito mais a ver com o fato de que quando Deus criou o universo, ele criou através da sua palavra. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, e disse Deus. O autor dos Hebreus nos diz claramente, que nós cremos que o universo foi criado pela palavra de Deus. Isto é, Deus falou e todas as coisas vieram à existência. Deus, que é Espírito infinito, eterno, onipotente, ele falou e tudo veio à existência. Agora, o que nos chama a atenção aqui é que esta palavra não era simplesmente uma verbalização de Deus, era algo mais. Veja o que o texto diz: no princípio era o Verbo. Esse verbo, esta palavra, existia desde o princípio. Na verdade, antes do princípio, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E aqui nós vemos que esse Verbo não é uma energia, não é uma força abstrata, é uma pessoa que estava com Deus.
E o Verbo era Deus. Então é alguém que estava com Deus e era Deus. Nós temos aqui algo tão profundo, né? Porque ao mesmo tempo que o Verbo era Deus, o Verbo também estava com Deus. E aqui nós vemos então o relacionamento entre o Pai e o Filho dentro da estrutura da existência da própria Trindade. Ele estava no princípio com Deus. Então Deus, o Pai, tinha o Verbo do seu lado. E observe que o texto diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então esse Verbo aqui, que existia desde toda a eternidade com Deus, Deus o Pai, este Verbo é criador com o Pai de todas as coisas. Tudo que foi feito foi intermédio dele. Esta palavra, através da qual Deus criou o universo, não era somente uma verbalização de algo que Deus está dizendo, mas era o seu próprio Filho. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Em outras palavras, não existe uma partícula nesse universo que não tenha sido criada pelo Logos, pela palavra. E essa palavra é o Filho de Deus, que recebeu o nome de Jesus quando se fez carne. Você consegue imaginar que todo esse universo, todas essas estrelas e galáxias, milhares de milhares, milhões de milhões, nós não conseguimos dimensionar? Quanto mais a ciência avança, mais ela percebe coisas que nós não tínhamos nem condições de pensar. Antigamente, quando nos telescópios se via os pontinhos luminosos, se acreditavam que eram estrelas e que só havia esta galáxia. Mas depois do Hubble, nós descobrimos que muitos daqueles pontinhos, na verdade, não eram estrelas, eram galáxias, e cada um daqueles pontinhos representava centenas de bilhões de estrelas. E o fato é que existem dezenas e dezenas de bilhões de galáxias. Na verdade, nós não podemos saber. Esse universo é grande. É por isso que nós nos deparamos com uma questão de fé. Porque ou nós dizemos que tudo isso, em toda a sua beleza, complexidade, tudo isso surgiu pelo acaso, através de um Big Bang, ou nós dizemos que foi Deus que trouxe tudo isso à existência. Agora, se foi Deus, então nós chegamos aqui nesta verdade fundamental, que Deus criou todas as coisas através da sua palavra, e a sua palavra é o seu Filho, e tudo que existe foi criado então pelo seu Filho. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a vida no seu sentido mais profundo, mais poderoso. Não simplesmente a existência da vida biológica, mas a própria vida. Interessante, não é, que lá em João, neste Evangelho, João capítulo 17, verso 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No Evangelho de João, a vida é muito mais do que simplesmente ter uma existência biológica. Significa ter uma existência na presença de Deus, experimentando o seu poder, o seu amor. É conhecer a Deus num relacionamento vivo. Isto é vida. Essa vida estava no Logos, estava no Verbo, e a vida era a luz dos homens. É essa vida que lança luz na escuridão. O fato é que o homem, na sua ignorância, concebe tantas filosofias, tantos conceitos, tantas ideologias, mas a luz brilha nas trevas. E é por isso que Jesus lá na frente pôde dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. É Jesus, a luz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Por mais que falsos ensinos, mentiras, fossem ensinadas, o que nós podemos dizer é que a luz de Deus permaneceu e permanece. É interessante que nesse contexto agora nós vemos esta grandeza cósmica, esta criação de todas as coisas através do Verbo. Tudo que existe foi criado por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a própria vida, e essa vida era a luz dos homens, e essa luz resplandece nas trevas. As trevas não conseguiam sufocar esta luz. E agora nós descemos para a realidade terrena. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O que isso tem a ver com o Verbo, Criador de todas as coisas? E aqui está João Batista. Nós também temos João Evangelista. E é interessante, né, que na nossa cultura se comemora muitas vezes, nessa data no meio do ano, a festa de São João, de Santo João.
Mas muitas pessoas não param para lembrar quem foi João Batista. Quem foi esse profeta que anunciou a chegada do Messias? Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de virem a crer por intermédio dele. João Batista, ele veio dizendo: gente, eu estou aqui para mostrar quem é a luz, onde é que ele está. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Algumas pessoas pensavam: João Batista deve ser o Messias prometido. Ele sabia: eu não sou digno de desatar-lhe as correias da sua sandália. E o texto diz aqui: a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. Esta é a verdadeira luz. Hoje em dia nós vemos tantas filosofias, tantas religiões dizendo: isto é a luz, este é o caminho iluminado. Mas a verdadeira luz é a luz do próprio Filho de Deus. Esta luz que traz a verdadeira percepção da realidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui está. Alguns até entendem, né, que o Filho de Deus já estava presente na história antes mesmo dele se encarnar. E muitas pessoas não o reconheceram. E mesmo quando ele veio também, muitas pessoas não reconheceram que ele era o Filho de Deus. Veio para que era seu e os seus não receberam, especialmente os judeus, que haviam recebido de Deus a promessa de um Messias que traria salvação e redenção. E o fato é que os judeus não receberam. E aqui está a tragédia. Deus enviou a luz. E Deus disse: ande por aqui. Este é o caminho. Como o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas os judeus, aqueles que foram o povo que trouxe o Messias para a história, descendente de Davi segundo a carne, filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós, os judeus não receberam. E hoje em dia muitas pessoas também não recebem a Jesus, não reconhecem quem ele é. Acreditam que ele era somente um bom mestre da Galileia, mas como nós estamos vendo, Jesus era muito mais do que isso. Jesus era o próprio Verbo, Logos, que existia com o Pai desde toda a eternidade, através de quem todas as coisas foram criadas. Mas observe aqui está um ponto importantíssimo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E aqui está algo tão importante, porque aqui nós vemos, né, que pessoas podem ser feitas filhas de Deus. É lógico que na nossa cultura nós entendemos, né, que todas as pessoas, por definição, são filhos de Deus. Mas aqui esse texto está deixando claro que nem todos são filhos de Deus. Que você não nasce filho de Deus, você é tornado filho de Deus através da fé naquele que Deus enviou. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? O que significa receber? Significa crer no seu nome, significa crer que de fato Jesus é o Filho de Deus, é o Messias prometido e que através dele nós temos o perdão dos pecados, nós temos a salvação. Por isso eu queria dizer desde já, nem todos são filhos de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que creram nele, aqueles que o receberam, aqueles que fizeram um compromisso radical com Cristo. Esses são filhos de Deus. Tanto é que lá na frente o apóstolo Paulo vai dizer que quando Deus nos adota, ele nos concede, nos adota como seus filhos, ele nos concede o Espírito Santo que vem habitar em nós, e o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ser filho de Deus é algo especial, sobrenatural. Ser filho de Deus não é simplesmente querer fazer boas obras ou ser uma pessoa religiosa. Ser filho de Deus é experimentar a presença poderosa de Cristo, o Filho de Deus, em nossas vidas. Significa recebê-lo. Receber a Cristo é muito mais do que fazer uma confissão verbal, é muito mais do que seguir certas normas e regras da igreja. Seguir a Cristo é mais do que simplesmente concordar com os dogmas da igreja, ainda que as doutrinas sejam importantes. Receber a Cristo significa, primeiro, reconhecer a nossa necessidade dele, reconhecer que por causa dos nossos pecados nós estamos perdidos e somos merecedores do juízo da condenação de Deus. E em segundo lugar, significa crer que através de Cristo nós temos a vida eterna.
e que isso vai se concretizar porque Jesus, ele iria morrer na cruz em nosso lugar para pagar os nossos pecados, como nós vemos no Evangelho de João. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Minha pergunta para você nesta noite é: você já recebeu a Jesus? Você realmente crê no seu nome? Você reconhece que Jesus é de fato o Filho de Deus, Criador com Pai de todas as coisas, que se fez carne e habitou entre nós, que morreu na cruz em nosso lugar, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você já recebeu a Jesus? Você já creu nele? Não é simplesmente declarar da boca para fora, mas uma profunda convicção interior. Na verdade, o receber a Cristo é algo tão poderoso, tão sobrenatural, que o texto nos diz aqui: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de um homem, mas de Deus. Aqui está esse aspecto. Receber a Cristo em uma outra dimensão, é afirmar que nós nascemos de Deus. Isso vai ficar depois ainda mais forte em João capítulo 3, né, quando Jesus diz: se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de Deus significa que Deus veio ao nosso encontro pelo seu poder, por sua graça, e nos adotou como seus filhos, nos transformou. E isso não é uma coisa que nós fazemos por causa da nossa descendência, pelo fato de sermos geneticamente, por exemplo, de Israel. Não é da vontade da carne, nem da vontade do homem. Não é uma coisa que nós queremos, não é uma coisa que nossos parentes, amigos conseguem para nós. É algo que Deus faz. Nascer de Deus. E essa é a minha pergunta, né? Você já nasceu de Deus? Porque ser cristão não é simplesmente dizer: eu concordo com essas doutrinas, eu concordo que um cristão não faz isso, não faz aquilo. Eu tenho receio de que hoje em dia muitas pessoas então estão ingressando em igrejas sem nascer de Deus, sem passar por essa transformação radical, profunda, que Deus opera em nós através de Jesus. Mas a todos quanto receberam. Você já recebeu? Como alguém pode receber? Como alguém pode receber a Cristo? E fica bem claro aqui, né, de que receber a Cristo significa reconhecer quem nós somos, a nossa necessidade de salvação, e reconhecer quem é Jesus. E receber em nossas vidas, aceitando as plenas implicações do que significa seguir a Cristo, do que significa ser seu discípulo. Como Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salva-la. O convite de Jesus é um convite radical, de compromisso, de transformação. Mas se isso acontece em nós, essa mudança radical, essa mudança poderosa, se isso acontece em nós, é porque nós nascemos de Deus. Foi o Deus Criador de todas as coisas que nos deu uma nova vida através da fé em Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Deus opera essa transformação, nós somos novas pessoas. Até uma tradução interessante é: nós somos nova criação. E falando sobre o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aquele que existia com o Pai desde toda a eternidade. Aquele através de quem todo o universo foi criado. Aquele através de quem a luz de Deus brilhava na história da humanidade. O Verbo se fez carne. E aqui está, numa declaração tão singela, mas tão profunda, que Deus, o Filho, se encarnou. Que Maria, pelo poder do Espírito Santo, concebeu Jesus. E que lá em Belém da Judéia, numa manjedoura, Jesus, que nasceu, estava ali naquela manjedoura, demonstrando que Deus cumpriu a sua promessa. Quem estava ali era um descendente do rei Davi, para cumprir as profecias. Mas ao mesmo tempo era o Filho de Deus que existia com o Pai desde toda a eternidade. Aqui está o grande mistério da pessoa de Cristo. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, uma só pessoa, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quando Deus quis dizer que nos amava, Ele não disse lá de cima: eu amo vocês. Ele enviou o seu Filho. Porque Deus
amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, disse o apóstolo Paulo, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você pode imaginar o que significa para os discípulos finalmente reconheceram que o mestre da Galileia, Jesus, o filho do carpinteiro, de José e Maria, era na verdade o próprio Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas eles podiam dizer, cheio de graça e de verdade. Quando se olhava para Jesus, o Filho de Deus, se percebia a glória de Deus. E na verdade a graça, o poder transformador, o milagre, quando Jesus tocava as pessoas, elas eram transformadas, elas eram curadas, libertas, salvas. Graça, não o merecimento, não a salvação pelas obras. Como diz no Evangelho de João, a graça, a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo, cheio de graça e cheio de verdade. Por isso que Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No mundo de tantas mentiras, nós precisamos olhar para Jesus e reconhecer que Ele não é uma verdade entre tantas outras. Ele é a própria verdade. Ele é o Filho de Deus que veio para nos salvar. E veja o testemunho desses apóstolos, e nós vimos a sua glória. Viram a sua glória naquilo que Jesus ensinou, nos milagres que Ele realizou, no monte da transfiguração. Eles viram a glória. Glória como o do unigênito do Pai, como Filho eterno de Deus, o único Filho de Deus que existia desde toda a eternidade. Eu queria perguntar para você, você crê em Jesus? Você crê que Ele é o Verbo através de quem tudo foi criado? Você crê que a vida estava nele? Você realmente crê que através da fé nele nós podemos ter a convicção de que fomos feitos filhos de Deus, que nós nascemos de Deus? Você pode reconhecer que de fato o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Você confia no testemunho dos apóstolos e você pode dizer, sim, eles viram a glória do Senhor. E que nós hoje também podemos experimentar a sua presença. Porque Jesus disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você crê em Jesus? Você já o recebeu? Você está pronto a assumir um compromisso radical com Ele e dizer, Jesus, agora eu vejo, agora eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu és o Cristo Messias prometido. Eu creio em Ti e quero segui-lo de todo o coração. Se você crê, faça uma oração e diga, Jesus, eu Te recebo na minha vida como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Se você deseja fazer isso agora, repita esta oração, se realmente são as palavras que você gostaria de dizer diante de Deus. Repita e diga assim, ó Deus, eu Te agradeço por Jesus. Eu creio que Ele é o Verbo de Deus. Eu creio que Ele é o Filho de Deus e que através dele eu posso ter vida. Por isso, nesse momento, eu me arrependo sinceramente dos meus pecados e coloco a minha confiança em Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz em meu lugar para pagar pelos meus pecados. Eu recebo a Cristo em minha vida. Ó Deus, que eu possa ter essa experiência de nascer de Ti mesmo, de nascer de novo. Eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, busque a Deus, leia o Evangelho de João para começar e agradeça ao Senhor pela obra de salvação em sua vida. Nós já estamos caminhando para o encerramento do nosso programa e eu gostaria de dizer que se você deseja conhecer mais a respeito do nosso ministério, basta acessar o nosso Instagram, PR Jorge Noda, PR Jorge Noda, e lá você vai ter acesso a muitas mensagens, meditações, você vai poder conhecer mais a respeito do nosso ministério. Então acesse PR Jorge Noda, o perfil do Instagram, lá aí você vai ter acesso a essas informações.
Também, se você mora aqui em Campina Grande ou na região, você é convidado para estar conosco adorando a Deus na Igreja Cristã da Aliança, lá bem perto da Estação Velha, quase ao lado da STTP, perto do Açude Velho, né? E você ali terá a oportunidade também, né, de estar conosco adorando a Deus. Você é nosso convidado para estar lá todos os domingos às 18h30. Nós temos nosso culto público. E você é então o nosso convidado. Igreja Cristã da Aliança, quase ao lado da STTP, ali perto da Estação Velha. E também gostaria, né, de lembrar novamente, né, que você possa se inscrever no site do Bless, BLESSS, 3 S's. E lá você vai ter um acesso gratuito a um acervo imenso de mensagens, pregações, cursos, palestras das mais diversas áreas, tudo de graça. Basta você ir lá e se inscrever. Então, acesse o canal Bless, bless.org, e você vai ter condições ali de ter acesso a essas mensagens maravilhosas de alguns dos maiores pregadores, palestrantes aqui do nosso país e também fora do nosso país, e também que você possa nos acompanhar nas redes sociais da Consciência Cristã. Então, YouTube, Instagram, e você vai ter acesso também a muitas informações. Nós estamos aqui caminhando, né, para a conclusão do nosso momento, mas eu gostaria de incentivar você, né? Se você tem alguma dúvida, deseja fazer alguma pergunta, mande uma mensagem para nós através do Instagram, do PR Jorge Noda. Pode mandar uma mensagem direta para nós, na medida do possível, nós podemos responder. E se você tem alguma pergunta que você gostaria, né, que fosse respondida aqui no nosso programa, nós também vamos analisar. Então, mande a sua pergunta através do Instagram, PR Jorge Noda. Mande uma mensagem direta para nós e, na medida do possível, nós vamos responder para você. E também gostaria, né, de contar com as suas orações, não é? Você que já crê no Senhor, ore por nós, para que Deus esteja nos fortalecendo, nos dando sabedoria. O nosso desejo, a nossa oração é que vidas sejam alcançadas e transformadas pela graça de Deus. Estamos concluindo aqui o nosso momento, né, de meditação na palavra. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se Deus quiser, estaremos juntos no próximo programa Saber Viver, no próximo domingo. Até lá, estaremos juntos, se Deus quiser. Até mais.